Bom galera, no vídeo anterior nós vimos alguns lugares espalhados pelo mundo que são tão bonitos que parecem ter saído das telas do cinema. Já no vídeo de hoje nós veremos lugares tão incríveis, porém criados pelo homem, que também parecem ter saído das telas do cinema. A diferença do vídeo anterior para esse vídeo é que o vídeo anterior as imagens, as paisagens são naturais, criadas pela natureza. Nesse vídeo as paisagens são criadas pelo ser humano. Eu sou Deco. E eu sou o Pri. Se os assuntos te interessam, vai deixando seu like, se inscreve no nosso canal. Pois vamos trazendo novidade. Vai! Esse barulho. Foi uma das novidades sempre. Roda a vinheta. Gigante Deus Apenino. Localizada em Florença, na Itália, a escultura intitulada Colosso, feita pelo escultor Gian Bologna, é um dos grandes símbolos dos Apeninos. Com mais de 10 metros de altura, esta magnífica obra de arte guarda um segredo pouco conhecido em seu interior. Dentro do monumento há uma série de salas escondidas, cada uma com sua função, todas programadas para fazer com que o Colosso pareça estar vivo. Por exemplo, há uma sala no interior que, de acordo com relatos, teria sido planejada para abrigar uma espécie de fogueira, que iria liberar fumaça por meio das narinas do Colosso. Com mais de 10 metros de altura, o monumento fica localizado em Florença, na Itália. Dentro do Colosso, além das salas, há uma série de grutas e esconde salas secretas em seu interior. A gigantesca escultura foi construída em homenagem ao deus Apenino, para representar a ligação entre o ser humano e a natureza, na forma das montanhas dos Apeninos. Desde 2013, a escultura localizada na Vila Demmendorf é considerada patrimônio da Unesco. Cidade submersa em Xicheng, na China. Quem navega entre as ilhotas do lago Qingdao mal pode imaginar os tesouros que as suas águas encobrem. Repousando sobre o fundo do lago, a 40 metros de profundidade, está a antiga cidade de Xicheng. A 40 quilômetros de Xangai, Qingdao é o lago artificial que foi idealizado em 1959, ano que a cidade foi alagada, para a construção da primeira usina hidrelétrica da China, no rio Xin. Apesar de quase 300 mil pessoas terem sido relocadas com a instalação da represa, Xicheng foi esquecida durante 4 décadas. Em 2002, ela foi redescoberta através de uma expedição elaborada pelo governo do país. As edificações, templos e monumentos imergidos exibem a arquitetura das dinastias Qing e Ming, que imperaram entre 1368 e 1912. Por entre suas ruas brotam estátuas de dragões e leões, típicas da cultura chinesa. A figura do felino aparece esculpida mais frequentemente porque, além da província situar-se aos pés da montanha dos 5 leões, a Wuxi, seu nome significa cidade do leão, em mandarim. Ponte de Ouro, Da Nang, Vietnã. É uma ponte pedonal com 150 metros de comprimento localizada na área turística Ba Na, em Da Nang, no Vietnã. Localizada a uma altitude de cerca de 1.400 metros em relação ao nível do mar, nas montanhas Anamitas. Ela é projetada para conectar a estação do teleférico com os jardins, evitando uma inclinação acentuada, e para fornecer um mirante panorâmico e atração turística. A ponte gira quase em volta de si mesma e tem duas mãos gigantes, construídas de fibra de vidro e tela de arame, projetadas para parecer com mãos de pedra que sustentam a estrutura. O cliente do projeto foi o Sun Group. A ponte foi projetada pela Ta Landscape Architecture, da Universidade de Arquitetura da cidade de Ho Chi Minh, com sede na cidade de Ho Chi Minh. O fundador da empresa, Wu Viet-an, foi o designer principal do projeto, com Truan Kang-ung como o designer da ponte e Nguyen Kang Wu-chuan como o gerente de design da ponte. A construção começou em julho de 2017 e foi concluída em abril de 2018. A ponte foi inaugurada em junho de 2018. A Grande Muralha da China. É uma série de fortificações feitas de pedra, tijolo, terra compactada, madeira e outros materiais, geralmente construída ao longo de uma linha leste-oeste, através das fronteiras históricas do norte da China, para proteger os estados e impérios chineses contra as invasões dos vários grupos nômades das estepes da Eurásia, principalmente os mongóis. Várias muralhas estavam sendo construídas já no século 7 a.C., que mais tarde foram unidas e tornadas maiores e mais fortes, no que agora é referido como a Grande Muralha. Especialmente famosa é a muralha construída entre 220 e 206 a.C. por Qin Shi Huang, o primeiro imperador chinês. Pouco desta muralha permanece até os dias atuais. Desde então, a Grande Muralha foi reconstruída
mantida e melhorada, e a maior parte do trecho existente da dinastia Ming, de 1368 a 1644. Fato interessante é que a Grande Muralha pode ser avistada da Lua. Templo em Angkor Wat, Camboja. É um templo situado a 5,5 km a norte da cidade de Siem Reap, na província homônima do Camboja. É o maior e mais bem preservado templo dos que integra o assentamento de Angkor. É também o único que restou com importante significado religioso, inicialmente hindu e depois budista, desde a sua fundação. O templo é o ponto máximo do estilo clássico da arquitetura Khmer. É considerado como a maior estrutura religiosa já construída e um dos tesouros arqueológicos mais importantes do mundo. Tornou-se símbolo do Camboja, aparecendo em sua bandeira e sendo sua principal atração turística. Em 14 de dezembro de 1992 foi declarado pela Unesco Patrimônio da Humanidade. O Cristo no Abismo, Mar Mediterrâneo, Itália. Originalmente, a ideia da estátua nasceu de Duílio Marcante, que, após a morte de Dario Gonzatti, durante um mergulho em 1950, levou-o a instalar uma estátua de Cristo no fundo do mar. No dia 22 de agosto de 1954, a estátua do Cristo do Abismo é posta na baía de San Frutuoso, entre Camogli e Portofino. A construção da estátua, de 2,5 metros de altura, foi feita pelo escultor Guido Galetti e colocada pela Marinha Italiana, a uns 17 metros de profundidade, e levada até o fundo por mergulhadores. As mãos do Cristo, dirigidas à superfície ou até ao céu, já que se trata de uma estátua debaixo d'água, encontram-se abertas em sinal de paz. Fortaleza Marinha de Marcel, Inglaterra. Eram pequenas torres fortificadas que foram construídas durante a Segunda Guerra Mundial para a defesa do Reino Unido. Eles estavam localizados nos estuários dos rios Tamisa, região de Londres, e Mersey, região de Liverpool. Eles foram nomeados após seu designer, Guy Mansell. Depois de retirados do serviço no final da década de 1950, eles foram alocados para outras atividades, e até mesmo um deles tornou-se a autoproclamada micronação de Sealand. Castelo de Bran. Localizado próximo de Bran, na vizinhança da cidade de Brasov, no condado com o mesmo nome, é um monumento nacional e marco histórico da Romênia. A fortaleza situa-se na fronteira entre a Transilvânia e a Valáquia, pela Estrada 73, erigido na floresta no sopé dos Montes Cárpatos. Conhecido habitualmente como Castelo do Drácula, é promovido como a residência do personagem que dá título ao romance Drácula de Bram Stoker, obra que conduziu à persistência do mito que este castelo terá servido em tempos de residência ao príncipe Vlad Tepes, governador da Valáquia. Atualmente o castelo alberga um museu aberto ao público, exibindo peças de arte e mobiliário colecionados pela Rainha Maria. Os turistas podem ver seu interior em visitas livres ou guiadas. Ao fundo da colina situa-se um pequeno parque-museu ao ar livre, o qual exibe estruturas camponesas tradicionais da Romênia, como cabanas e celeiros representando todo o país. Capela dos Ossos, Évora. A Capela dos Ossos é, sem dúvida, uma das atrações que mais desperta a curiosidade de quem visita a cidade de Évora, no Alentejo. A atração mais macabra de Portugal intriga os visitantes que adentram esta capela, construída no século XVII, integrada à Igreja de São Francisco. Seu interior é integralmente forrado e decorado com ossos humanos, retirados do cemitério, já lotados. Na entrada da capela há uma frase marcante que diz: "Nós ossos que aqui estamos, pelos vossos esperamos." Cidade fantasma de Sanzin. Centro turístico de luxo na costa de Taiwan, onde dezenas de trabalhadores morreram durante a construção. As obras foram abandonadas em 1988. Também conhecida como a Casa dos OVNIs de Sanjin, Casa de Vagem de Sanjin ou Cidade de Vagem de Sanjin. Era um conjunto de edifícios em forma de vagem, abandonados e nunca concluídos no distrito de Sanjin, New Taipei, Taiwan. Os prédios se assemelham às casas do futuro, alguns exemplos nos quais podemos encontrar em outras partes de Taiwan. O local onde esses edifícios estavam localizados pertencia ao grupo Hongkou Meteora, Grécia. É um dos maiores e mais importantes complexos de mosteiros do cristianismo oriental, superado apenas pelo Monte Athos. Os 6 mosteiros foram construídos sobre pilares de rocha de granito na região noroeste da planície da Tessália, próximo ao rio Peneu e às montanhas Pindo, na Grécia Central. Apesar de ser desconhecida a data da fundação de Meteora, crê-se que os primeiros eremitas se estabeleceram em cavernas no século XI. No final deste e início do século XII, formou-se um estado monástico rudimentar centrado à volta da igreja de Teótoco, Mãe de Deus, que ainda hoje existe. Os monges eremites, procurando um refúgio seguro à ocupação otomana, encontraram nos rocheiros inacessíveis de Meteora um refúgio ideal. Foram construídos mais de 20 mosteiros, mas hoje em dia existem apenas 6. Os 6 mosteiros são Megalos, Meteoros, Grande Meteoro ou Mosteiro de Transfiguração, Varlam, Ágios Estéfanos, Santo Estevão, Ágia Tríada, Santíssima Trindade, São Nicolau, Anapausas e Rossanou.
Machu Picchu, Peru. Também chamada de Cidade Perdida dos Incas, é uma cidade pré-colombiana bem conservada, localizada no topo de uma montanha, a 2.400 metros de altitude, no vale do rio Urubamba, atual Peru. Foi construída no início do século XV, por volta de 1420, sob as ordens de Pachacuti. O local é provavelmente o símbolo mais típico do Império Inca, quer devido à sua original localização e características geológicas, quer devido à sua descoberta tardia em 1911. Apenas cerca de 30% da cidade é de construção original. O restante foi reconstruído. As áreas reconstruídas são facilmente reconhecidas pelo encaixe entre as pedras. A construção original é formada por pedras maiores e com encaixes com pouco espaço entre as rochas. Pirâmide do Egito. E por último, não poderíamos deixar de fora dessa lista as pirâmides do Egito. São antigas estruturas feitas em alvenaria construídas pela civilização do Antigo Egito. Até novembro de 2008, existiam fontes citando entre 118 e 138 pirâmides egípcias identificadas. A maioria delas foi construída como túmulos para os faraós e seus consortes durante os períodos do Reino Antigo e Médio. As mais antigas pirâmides do Egito conhecidas foram encontradas em Saqqara, ao noroeste de Mênfis. A primeira delas foi a pirâmide de Djoser, feita entre 2630 a.C. e 2611 a.C., e foi construída durante a terceira dinastia egípcia. Esta pirâmide e o seu complexo circundante foram projetados pelo Polímata e o então arquiteto Imhotep. Elas são geralmente consideradas as mais antigas estruturas monumentais do mundo construídas de alvenaria vestida. A diferença é que no vídeo anterior, as paisagens que foram vistas foram criadas pela natureza. E nesse vídeo, as paisagens foram criadas pelo ser humano. Se você ainda não viu nosso vídeo anterior, onde as paisagens feitas pela natureza parecem ter saído até o cinema, é só clicar no link que está aqui na descrição ou aguardar o vídeo até o final, que você também pode assistir. Bom, vamos ficando por aqui, esperamos que tenham gostado. Se gostou, deixa um like e comenta, assim poderemos saber que nosso conteúdo é relevante para você e também para darmos continuidade ao nosso canal. Obrigado! E fui! Parecendo que meu pai achava que ficava uma pessoa segurando a câmera, outra segurando a iluminação. O estúdio aqui é um estúdio igual a Rede Globo. Tem 500 funcionários, um cara pro áudio. Tem um cara segurando o microfone aqui, ó, ele fica aqui abaixado. Ele não se mexe, ó, tá vendo? Aí tem outro segurando a luz ali, tem outro aqui segurando a câmera. Cameraman,